E aí eu quero falar sobre esse tema, começar a falar sobre esse tema aqui com você, fé que traz vitória. E fé, o que envolve fé? Tem vários aspectos. Eu vou trazer um pouquinho da aula da Atos, de uma das aulas da Atos que eu ministro aqui, porque fé, esse assunto é um assunto para ficar guardado. Se tem alguma coisa para a gente proteger, é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que guardar a fé, eu tenho que valorizar aquilo, e qualquer coisa que põe em risco a minha fé é um risco à minha vida com Deus. Então, é um risco à minha eternidade, à minha vida. Afinal, a gente só vive se andar com Deus, se tiver o Espírito Santo. Você está vivo porque tem o Espírito Santo em você. Né? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não está viva, sabia disso? Não está viva. E era o meu caso, o teu caso, quando a gente não tinha Jesus. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 2, que Ele nos deu vida, quando nós estávamos como? Mortos. Eu estava morto e Ele me deu vida. Então, agora sim eu tenho vida. E Ele me preparou para uma jornada, Ele está me preparando para uma jornada que Ele já tem preparada para mim e para você. Os nossos caminhos já estão desenhados, a tua vida já está desenhada, crê nisso. Agora, uma coisa é a minha jornada estar desenhada, outra coisa é eu decidir andar pelos caminhos que Deus já preparou para mim. É diferente. E aí isso exige fé, isso exige confiança na palavra dele, isso exige um relacionamento, porque não existe crença, eu não vou acreditar em alguém, dar crédito à palavra de alguém, se eu não me relaciono com ela. Fé envolve confiança. Sabia disso? Fé envolve confiança. Alguém fala para mim algo e fala, Wellington, isso aqui, é isso aqui que eu estou dizendo. O grau de confiança que eu tenho na palavra dessa pessoa vai definir se eu vou, o crédito que eu vou dar e se eu vou seguir ou não as instruções dela. Então, fé envolve confiança. Agora, como confiar em alguém com quem eu não me relaciono? É uma questão. Como confiar em alguém que eu não conheço? Ou conheço de ouvir falar, ou conheço pela experiência de outros. Ninguém conhece ninguém pela experiência de outros. E muita gente quer trazer para a sua realidade uma imagem de Deus através de coisas que outros passaram, experiências que outros viveram, porque aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Deus não quer isso da gente. Ele estabeleceu a palavra dele, nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo, habitando em nós para nos instruir, nos revelar, e Ele quer que eu e você tenhamos, cada um de nós, tenha a revelação de quem de fato Ele é, o Pai perfeito. Amém? Ele quer isso, que a gente tenha esse relacionamento, não porque eu sei do que aconteceu, não porque alguém me disse, mas porque eu tenho experimentado, porque eu tenho recebido a revelação da palavra dele direto no meu coração. E é isso que Deus quer, porque essa fé é a fé que traz vitória. É algo que eu tenho no coração, baseado, fundamentado naquilo que Deus me disse, Deus me revelou, e eu sei que eu posso andar por aquilo, que eu vou andar seguro por aquilo, apesar de qualquer circunstância. Por isso que a Bíblia fala assim, alegrai-vos no Senhor. Você vai se alegrar apesar das circunstâncias, você se alegra nele, eu me alegro nele, porque eu sei que, apesar de qualquer circunstância, eu sei em quem eu creio, eu sei quem está comigo, eu sei o que ele falou e eu sei que ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Amém? E é o caso na sua vida, na minha vida. E isso envolve tantas coisas, esse assunto de fé, envolve, por exemplo, o que a gente fala. Isso aí vai ser matéria para outro domingo, mas as confissões, gente, o quanto é importante. Aí hoje, a gente estava conversando ali atrás com o Alex antes, também com a Elisângela, a Ludmila, sobre a importância do que a gente fala. E aí, pai, mãe, aliás, todos nós, o que a gente fala, as palavras, palavras o vento leva, isso é mentira, é um sofisma. As palavras, não está escrito na Bíblia, está isso na Bíblia? Palavras o vento leva, está onde isso? Está em Heresias, capítulo 3, ou 2 Pinóquio, capítulo 4, não sei, mas não está na Bíblia. Não é verdade? Não está na Bíblia. Palavras o vento leva. A Bíblia fala que da boca sai o que está cheio aonde? O coração. A palavra de Deus diz que o coração se enche daquilo que sai da nossa boca. É um ciclo. Então, à medida que eu também vou confessando a palavra de Deus, isso tem resultados na minha vida e na vida de outros. Eu, como pai, o que eu falo, o pai, mãe, pai, alô, pai, os pais digam amém. Alô, pai, glória a Deus. Câmbio, é isso aí. Pai, o que você declara para o seu filho determina o futuro do seu filho.
estava falando ali, uma vez eu ouvi do pastor Cristiano, que eu falei, aí a Elisângela falou que ouviu do pastor Gustavo, lá na Tijuca, eu falei, são gêmeos, a gente deve estar confundindo, enfim. Mas abre a tua Bíblia lá antes da gente entrar, a gente já entrou no assunto, né? Mas abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 49, por favor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. No nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que fale, que não seja a minha voz, seja a tua voz, falando profundamente a cada coração meu e cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, tudo está debaixo da tua direção. Nós estamos aqui para adorar Jesus Cristo e queremos ouvir a tua palavra. 49, né? Gênesis. Isso aqui, Jacó estava dando bênçãos proféticas para os seus filhos. Versículo 1 diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos, e eu vos farei saber, olha só, eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Olha o posicionamento de Jacó, porque ele sabe da importância que tem as palavras que ele ia proferir na vida dos seus filhos. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E aí ele começa com Rúben. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, profanaste, subiste à minha cama. Ele tinha algumas falhas no passado, e Jacó trouxe isso à tona e colocou isso aqui. No versículo 5 ele fala de Simeão, mas eu quero pegar aqui o versículo 8 com você. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sob a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro, ao versículo 10, atenção a esse versículo, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ele está falando, apontando para Jesus Cristo. Judá é uma profecia de um pai para um filho, é uma declaração de um pai para um filho, e ele já falou, juntem-se a mim, que eu vou te falar para vocês sobre dias vindouros, eu vou falar do futuro de vocês, mas não de vocês. Porque não se trata mais do nosso futuro. Quando alguém fala do nosso futuro, fala do meu futuro e do futuro daqueles que vêm após mim. Entende? Quando fala do meu futuro, fala do futuro, do seu futuro, fala do futuro dos seus filhos, da sua família. E o que Jacó estava fazendo, Israel estava fazendo, era apontar para Cristo através de Judá. Então, por que Jesus veio da tribo de Judá? Pronto, quem começou isso aqui foi o pai de Judá. E o pai de Judá determinou essa bênção sobre ele. A importância das palavras. Se você for olhar antes também, Isaac, quando proferiu bênção sobre seus 2 filhos, e a gente vai vendo a vida deles, aquilo que aconteceu, era por conta de palavras que os pais tinham proferido, o pai tinha proferido sobre os filhos. Está entendendo a importância daquilo que a gente libera de palavra na nossa casa, sobre os nossos filhos? A importância, abençoe seus filhos. Pai, abençoe seus filhos. Cultive o hábito de, se não for sempre, mas sempre que você for lá, você tem o hábito de acordar e ir lá para ver se está tudo bem, arrumar a coberta, não fique só na coberta, não. Declare uma bênção sobre teu filho. Declare o futuro, e quando você estiver no dia a dia, às vezes vem alguma coisa, não deixa a ira mudar as suas palavras. Por quê? Porque a gente sabe que o que sai da gente sai porque está cheio o coração. E é muito importante isso, da gente, como pai, porque a gente já tem recebido essa revelação, a gente entender que as palavras que a gente fala, o vento não leva, mas elas são proféticas. As palavras que a gente libera na vida das pessoas que estão à nossa volta, as palavras que a gente libera na vida dos nossos filhos, eu quero falar isso de forma específica hoje para os pais, as palavras que a gente libera, diga para o seu filho, filho, você foi feito para ser um sucesso, é importante seu filho ouvir de você isso. Filho, você foi feito para dar certo e você já deu certo. Você está aqui. Filho, eu te amo. Filho, você é uma bênção. Quando você fala que seu filho é uma bênção, você está concordando com o que está escrito lá no Salmo 127. Os filhos são uma herança do Senhor.
uma recompensa que Ele dá. Então, se Deus deu uma recompensa, agradeça por essa recompensa. Ah, Wellington, mas meu filho ainda não está assim. Então, para de declarar aquilo que você está vendo. Você não foi chamado para viver pelo que vê. Você foi chamado para viver por fé. Então, começa a declarar o futuro do seu filho, não o que você está vendo. Porque o que se vê é muito fácil declarar, gente. É muito fácil declarar que o céu está nublado. Alguém vai declarar, alguém que crê tem que declarar que o sol que está lá atrás, embora encoberto, ele vai raiar. E eu e você fomos chamados para declarar aquilo que as pessoas não estão vendo naturalmente, porque eu e você é que fomos chamados para viver por fé. E se a gente quer ver vitória, a gente tem que começar a declarar a vitória. Não declarar fracasso, não declarar tristeza, não declarar o dia nublado. Nada contra o dia nublado, amo dias nublados. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente é que tem que declarar o raiar do sol. A gente é que tem que declarar a cura, a saúde. A gente é que tem que declarar a vida, porque a gente já tem vida. A palavra de Deus já está em você. Não é isso? Então, se a gente quer viver uma fé que traz vitória, se a gente quer ver nossos filhos vivendo uma vida vitoriosa, isso começa em mim, começa em você, começa em nós. Não vou esperar, não tem que depender de alguém. Não, eu já tenho essa palavra. A palavra da fé está no meu coração, essa palavra que eu e você temos ouvido. Amém? É essa a palavra. E Deus nos convida a isso, gente. Deus nos convida para isso. A viver por fé, não pelo que eu vejo. Porque a fé é firme fundamento de coisas que se esperam, não de coisas que eu estou vendo. É um firme fundamento de coisas que eu espero. Então, vamos lá. Fé que traz vitória. Que fé é essa? Aí eu trouxe aqui uma imagem. O que é essa imagem? Você sabe? Que volta e meia eu estou falando aqui, eu já falei algumas vezes, sobre a rampa de asa delta. Que uma vez foi no Dia dos Pais que eu ganhei um presente. Eu abri o presente, era um vale, era um voo para asa delta. Eu já falei isso aqui, né? Isso aí. Na ocasião eu perguntei se é um presente mesmo. Não é? Então está aí uma rampa. Né? Tem algumas que são assim, outras são um pouquinho diferentes, tem uma inclinação diferente. E corajoso esse moço ali, né? Não sei se é montagem ou não. Mas o que acontece? E, na ocasião, eu lembro que quando eu fui para esse voo de asa delta, a primeira coisa que o instrutor perguntou para mim é se eu estava com medo. E aí, você está com medo? Ele já chegou assim, né? O cara mais animado, agitado. E aí, está com medo? Aí eu olhei para ele e falei, claro, altura. O natural, gente. O natural é ter medo. Você vai... O negócio daquele ali é alto. Alto, é muito alto. E aí ele falou, não, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Ele tem que falar isso, né? É o papel dele falar isso. Né? Mas ele fala isso com propriedade. Porque eu não ia ser a primeira pessoa que ia voar com ele. Ele já tinha experiência, ele era muito experiente. E, inclusive, ele também estava ali, se dispondo a ir comigo. E a gente começa a olhar isso e apontar e olhar para Deus também. Quando Deus fala assim, ó, vai, você não vai sozinho se você está seguindo a direção de Deus. Sempre que Deus manda você ir, tomar uma decisão, fique sabendo que Deus está com você nessa decisão. Quando eu vou e decido por minha conta e deixo Deus para trás, aí eu vou sozinho. Ah, eu estou fazendo, mas é uma coisa boa, mas espera aí, eu consultei Deus, eu estou debaixo da direção de Deus. Isso aí é uma pergunta a ser feita e ser respondida por cada um. Tem até um livro, né, que foi lançado, é bom ou é de Deus? Né, do John Bevere? É bom ou é de Deus? Porque uma coisa é ser bom, mas outra coisa eu estou na direção de Deus. Então, quando Deus ele falou para Abraão, Abraão, vai e sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Abraão sai dali e saiu, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele, porque era uma ordem de Deus. E sempre que Deus fala para você e diz alguma coisa para você fazer, fique tranquilo que você não estará sozinho naquilo que você tem que fazer. O próprio Deus, o Espírito Santo está com você. Afinal, é uma promessa do Espírito Santo, uma promessa de Jesus, que o Espírito Santo estaria habitando com você todos os dias, para sempre, não é isso? Aí é a hora da gente confiar. E aquele instrutor, ele estava comigo nisso. Quando ele falou assim, vamos lá. Mas quando ele falou, vamos lá, e ele estava confiante, o primeiro, aí ia ser ele estava junto. Entende? E Deus está falando, vamos lá, vamos comigo.
Ele fala, eu te pego, eu te tomo lá em Isaías, o texto de Isaías fala, eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento, eu te ajudo. Então, quando Deus diz, vamos lá, Ele está contigo. Você precisa, e eu também, a gente tem que ter certeza de que a gente está debaixo da direção dEle, debaixo do comando real dEle. E se não sou eu falando, ou se realmente é Ele falando. Amém? Está entendendo? E aí o moço falou para mim, vamos lá. E foi me dar a instrução. E a instrução era a seguinte, era simples. Primeiro a gente deitou no chão, eu deitei, para entender como é que é a posição que eu ia ficar, retinho ali, tinha aquele saco, né, para juntar os pés, ficar empacotadinho ali, tudo bem. Aí, beleza. Aí, depois, agora, vamos ensaiar a corrida. Vamos ensaiar a corrida. E aí, tá bom. Aí, ensaiamos a corrida, ele falou, tá vendo a rampa? Estou vendo. A gente vai correr, você vai correr até acabar o chão, tá bom? Tá. Tá bom. E vai correr até acabar o chão. Então, tá bom. Aí ele falou assim, mas, não para no meio do caminho, não, senão vai ficar ruim para nós dois. Não para no meio do caminho, senão fica ruim para nós dois. Eu falei, tá bom. Então, tá certo? Vamos correr? Claro que eu estava com medo. O medo bate a porta. Mas eu fui com medo. Eu fui com medo. E, sabe, Deus chama a gente para uma jornada desse tipo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, aonde? Vai até acabar o chão, Abraão. Deixa que o chão eu construo. Ou se não tiver chão, eu te faço voar. Fica tranquilo, eu estou contigo. Viver por fé, viver na palavra dele, confiando nele. Deus está chamando. O que acontece muitas vezes, aí alguém podia perguntar, eu podia falar, eu estava com medo? Estava. Eu estava com medo? Estava. E essa imagem eu até trouxe aqui para dizer o seguinte, eu estava olhando lá, outros que já tinham passado pelo que eu estava prestes a passar, ou não, se eu desistisse. Eu estava olhando outros que já estavam voando e desfrutando daquilo ali. Então, não é uma questão de que funciona, porque aquilo que está na palavra funciona, funciona. Mas Deus não quer que eu olhe outros voando e diga, poxa, que legal, eu sei que funciona. Porque fé não é olhar outros e dizer, poxa, funciona, fulano tem fé. Olha lá, ele está voando. Fulano tem fé, olha lá, ele aceitou o desafio e foi. Deus não quer a gente mais para isso, para olhar e admirar de longe, mas Deus quer a gente experimentando aquilo que Ele está propondo para mim e para você. Porque eu sabia que aquilo ali funcionava? Claro que funciona. Tem outros voando, outros já experimentando, outros já fazendo esse caminho, outros já correndo até o chão acabar. Tudo bem, mas eu posso decidir não correr até o chão acabar, ou eu posso decidir correr até o chão acabar e experimentar aquilo que outros já estão experimentando. É uma decisão. Viver por fé é essa decisão que a gente tem que tomar, não só uma vez na vida, quando entrega a vida para Jesus, não. Ali só começa, gente. Salvação é o primeiro passo de uma jornada. Mas tem toda uma jornada, tem um voo para ser alçado ali, que Deus quer que eu e você alcemos esse voo, que a gente voe alto, sabe? Não olhando o que outros estão desfrutando, a experiência de outros, mas Ele está chamando a gente para uma carreira. Vamos correr comigo? Vamos? Vamos correr até o chão acabar? Mas, não para no meio do caminho, não. Não para no meio do caminho, não. Aí a gente vai e responde assim, tá certo, eu não sou daqueles que retrocedem. Você pode declarar, eu não sou daqueles que retrocedem. É isso. E aí a gente corre até o chão acabar. E depois a gente experimenta. E é para isso que Deus está chamando a gente. Provai e vede que o Senhor é bom. A fé é uma experiência, gente. A fé é uma experiência e a gente vai vivendo dessa experiência. É o que Deus quer dia após dia, da minha parte, da sua parte, de todos nós, sabe? Por quê? E aí a gente vai falando sobre, eu botei esse versículo aqui para começar, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Mas eu quero parar ali naquela palavrinha ali, testemunho. Porque a nossa fé, ela é vista e ela gera testemunho. Né? Da mesma forma que essas asas deltas aqui estavam sendo vistas e estavam dando testemunhos de que eu podia correr até o chão acabar, que eu ia alçar voo, que eu ia também desfrutar disso dali. Aquilo ali estava apontando para aquilo que estava preparado para mim naquele dia. Aquele dia ficou lindo, aquele dia estava lindo, né, Lud? Estava assim também, estava assim, Deus preparou aquele dia para mim. Eu não sabia, mas Deus até sabia que eu estaria falando disso hoje.
Eu nem imaginava, mas Deus já sabia que eu estaria falando dessa experiência hoje para vocês. E Deus tinha preparado esse dia para eu poder ter essa experiência de correr até o chão acabar, como disse aquele moço, aquele meu instrutor, e depois experimentar essa sensação tão boa. De repente você diz assim, eu não acho boa essa sensação de voar, mas entendo o que eu estou falando aqui, essa sensação maravilhosa de voar. Não, depois foi gostoso mesmo. Aí, pena que acabou. Fiquei com inveja das aves. Poxa, muito gostoso. Sabe? Mas Deus está querendo não só que a gente olhe, porque a gente vai olhar e dá certo. Alguém pode perguntar, dá certo? Eu vou olhar para o céu e vou dizer, dá, olha lá, está funcionando. Ó. Dá, está funcionando, mas Deus não quer que eu olhe para aquilo que alguém está desfrutando e diga, dá certo, se você fizer aquilo, dá certo. Não. Agora chegou a minha vez, chegou a sua vez de correr até o chão parar, para experimentar o voo que Ele tem preparado para você. Vamos correr até o chão acabar? Vamos correr até o chão acabar? Isso aí. Mas você tem que confiar. Mas estou com medo, mas eu corri com medo. Corri com medo, é uma coisa que eu ensino aos meus filhos, né? Inclusive quando a gente vai ao parque. Eu aprendi isso nos tempos, desde que eu trabalhava, eu comecei em telecomunicações, lá em 1997, naquela época eu subia em torres, e eu tinha medo. E aí o pessoal, ei, está com medo? Eu falei, estou, mas eu vou com medo. Né? Era meu trabalho, eu tinha que ir com medo. Depois a gente vai ajustando, então a gente vai. Eu ensino para meus filhos, quando a gente vai no parque, está com medo? Vamos com medo? Vamos tentar ir com medo? Claro que tem limite para as coisas, a gente sabe, no natural, mas você entende do que eu estou falando, do sobrenatural? Não deixa o medo parar, não. Parar você. Não deixa o medo te parar, não deixa o medo bloquear os seus passos, não deixa o medo fazer você retroceder, não deixa, não. Por quê? Porque isso envolve confiança em alguém que disse para você, vamos comigo, que a gente vai voar. Só não para no meio do caminho. Isso aí não é um instrutor de asa delta, é Deus falando com você. Tá bom? Então, e aí esse testemunho, à medida que você também vive, outros vão olhar e vão ver assim, dá para correr e dá para voar. Dá para correr e dá para voar. Dá para correr e dá para voar. E quando você descer do voo, você fala, vai lá que agora é a sua vez. Vamos junto. Dá para correr e dá para voar. Amém? Então, sobre fé, gente, a primeira coisa que eu preciso é ter a compreensão e bem clara, sobre o que é a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? Fé é o nosso estilo de relacionamento com Deus. Porque fé não é algo assim, eu tenho fé que vai dar certo. Não, eu tenho fé de acordo com alguma coisa que Deus disse. Não é fé de acordo com a experiência de alguém, não é crer, acreditar, não. Fé está muito e está totalmente associado ao meu estilo de vida, ao meu relacionamento com Deus. Se você entende, está aí, e aí esse entendimento é conhecimento revelado. Se você entende o que é fé e quais são as implicações, isso está bem claro dentro do nosso coração, a gente vai saber se colocar diante das situações. Por exemplo, você sabe aqui que eu vou citar o Salmo 23, não vou? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que essa palavra, o que esse verso significa para cada um de nós? Qual o impacto que ele tem? Que implicações ele tem diante de uma situação? Como é que eu me coloco nas situações da vida, sabendo que eu tenho um pastor e nada me falta? Até que ponto essa palavra está realmente enraizada no meu coração, não só para eu falar, mas para essa palavra gerar uma confissão baseada nela, na verdade. Não, eu sei, diante de uma situação, eu sei quem é o meu pastor. Eu tenho um pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu sei, está escrito, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Agora, isso é uma confissão baseada numa palavra que está enraizada no meu coração, um relacionamento, uma palavra revelada. E aí eu sei das implicações disso, que isso eu vou alimentando no meu coração, até que isso explode dentro de mim, isso explode e não tem como conter isso. Foi assim quando você foi salvo e eu também.
A gente ouviu a palavra, isso foi gerando fé. Em algum momento, eu abri minha boca e confessei e declarei, eu não consigo viver sem Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu declaro Jesus como Filho de Deus, isso gerou salvação, isso gerou um impacto no mundo espiritual, capaz de me arrancar do império das trevas, me transportar para a presença de Deus. Isso é o que aconteceu com você, capaz de trazer você à vida, porque você estava morto, eu também. Não foi isso que aconteceu, mas por causa de uma palavra que foi gerando fé no seu coração, fé, e você creu, e a gente está aqui hoje. Isso diz respeito à saúde, isso diz respeito a relacionamentos, isso diz respeito a tudo na nossa vida. Se eu sei das implicações do sacrifício de Cristo na cruz, que Ele tomou meu lugar, me substituiu na cruz, aquilo que Ele sofreu, eu estava destinado àquilo. E aí, peraí, mas que implicações tem isso na minha vida? Ele fez isso para que eu tenha vida e vida em abundância, para que eu tenha saúde, para que eu tenha alegria, para que eu tenha paz. Então, eu não vou abrir mão disso, não. Isso aqui, eu tenho que honrar e justificar o sacrifício dele na cruz. Mas isso é uma crença estabelecida no coração, que a partir dessa crença, através da palavra, vai gerar alterações, mudança no meu comportamento. Vai gerar mudança nas minhas palavras, minhas confissões. Vai gerar mudança na minha maneira de olhar as coisas. E aí a gente vai vendo as situações da vida e eu vou exercendo fé diante disso. E quando alguém te ligar e eu te dar uma notícia ruim, você, de posse dessa revelação, de posse disso tudo, crendo na palavra, você não vai só dizer eu lamento, eu sinto muito para uma pessoa. Você vai declarar o que diz a palavra para ela, porque isso está dentro de você. Amém? Está aí essa expressão, o exercício da fé não faz as coisas serem fáceis. É verdade, que alguém pode dizer, Wellington, mas não é fácil e não é simples. Não, claro que não. Ninguém está dizendo que é fácil, mas está dizendo sim, e está escrito na palavra que tudo é possível a alguém que crê. Tudo é possível a quem crê, ao que crê. Isso está escrito? Está escrito. É um homem que chega para Jesus, e aí pergunta para ele, e aí Jesus devolve para ele. Se crês, você crê? Aí isso aí. É o que Deus está falando. Vamos correr até acabar o chão? Vamos correr? Né? Mas tudo é possível a quem crê. Então, o que é fé? É uma convicção, certeza que faz você agir. Porque se eu creio, mas se eu não tomo uma atitude em relação àquilo, espera aí. Porque uma fé sem obras você conhece, está lá em Tiago, né? A fé sem uma atitude, uma ação correspondente, não produz nada. Ah, mas eu creio, mas eu creio. Mas Deus não está falando só para eu acreditar. Aquele homem que me chamou lá, que eu estava lá para voar de asa delta com ele, eu podia dizer para ele, com toda certeza, não, eu sei, cara, que dá certo. Eu sei que se a gente correr, a gente vai voar. Está aí, ó, tem um montão de gente voando, eu sei que dá certo, eu sei que funciona. Porque ele, naturalmente, ele estava me encorajando, falando, vamos lá, cara, é tranquilo, se a gente correr, a gente vai lá e vai dar tudo certo. E eu podia dizer isso para ele. Não, eu sei que vai dar certo. Pô, você crê, Wellington, que se você correr aqui, aí a asa delta vai lá e depois vai alçar voo, você crê que depois a gente vai pousar? Eu podia dizer com toda a certeza e com todo o coração que eu cria que aquilo ali dava certo. Por quê? Porque, inclusive, eu estava olhando outras pessoas. Mas eu não fui chamado só para olhar e dizer creio. A minha atitude de fé, de crer, foi correr e experimentar o resultado dessa corrida. E é para essa corrida que Deus chama a gente. Uma convicção que faz a gente agir baseado naquilo que a gente ouve da verdade, não do que está aí fora. Então, fé é certeza, fé é convicção. Você crê na saúde? Eu creio. Então, pronto. Eu creio na saúde, eu creio na minha cura, eu creio na minha saúde, eu tenho saúde. Não é eu tenho saúde mais. Eu tenho saúde. Wellington, você está negando a realidade? Porque eu fui ao médico, o médico falou isso, aquilo outro. Eu não estou negando a realidade. Eu vou pegar a realidade, olhar para a realidade e dizer o seguinte, realidade, eu estou vendo você aqui, mas eu creio na palavra de Deus. E eu vou declarar a palavra de Deus para você até que você se molde à palavra.
tem um diagnóstico que diz isso, isso e isso. Eu sei, mas eu vou olhar para o diagnóstico e vou abrir Isaías 53, eu vou abrir e vou falar assim, eu sei, mas Jesus Cristo levou você, diagnóstico. Pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado, e você não tem autoridade na minha vida, no meu corpo. Você não tem legalidade sobre mim, porque Jesus Cristo te levou na cruz. Se lembra, diagnóstico? Se lembra, diagnóstico, que você foi humilhado na cruz? Se lembra, doença, que você foi exposto na cruz? Está lá em Colossenses. Você foi exposto à humilhação, porque Jesus triunfou de vocês lá na cruz, quando ressuscitou o terceiro dia. Eu creio nisso. Porque, sinceramente, eu nem tenho outro jeito de viver. Porque se eu for tentar viver de outra forma, eu vou me submeter a tudo que vier. E eu vou viver em depressão, vou viver me arrastando. Mas Deus está me chamando para voar e não para me arrastar. Deus está te chamando para voar e não para se arrastar. Amém? Mas é fé, uma certeza, é uma convicção. E a gente está num tempo, mais do que nunca, de ter essa convicção bem instalada no nosso coração, para viver os dias que a gente vive, as situações que a gente vive, as influências que a gente tem, que as pessoas estão se sujeitando, daquilo que vê. E a Bíblia fala que a gente não foi chamado para viver pelo que está vendo, mas pelo que está escrito na palavra, crendo, fé. Então, fé é uma convicção, uma certeza. Mas não só uma certeza é uma certeza que me faz tomar uma atitude baseada nessa palavra, nessa verdade que eu ouvi. A palavra de Deus. Fé vai ser uma ação com base numa certeza. Porque a fé sem atitudes correspondentes é morta. A fé sem obras é morta. Eu poderia, voltando para o exemplo da asa delta, dizer, não, eu sei que dá certo, eu sei que se eu correr, eu até vi outras pessoas correndo aqui, tá bom, mas eu nunca ia ter a experiência de ter ido lá, de ter voado. E aí eu não estaria aqui falando para vocês, mas Deus está chamando a gente para uma fé que gera uma ação. Um dia você e eu, a gente ouviu a palavra e a nossa ação foi confessar Jesus Cristo como Salvador. Mas agora a gente tem que subir outros estágios. Estágio de comportamento, estágio de palavra, estágio de ação, estágio de imposição de mãos, estágio de profetizar. Profecia não é aquela pessoa que chega lá e, eis que falo contigo, Ludmila, Deus falou comigo. Isso, eu não estou dizendo que isso não acontece, não. Mas profetizar, Deus quer seus filhos tendo visões, olhando para aquilo que ninguém consegue ver, porque olha pela fé. E declarando aquilo que ninguém pode naturalmente declarar vida onde todo mundo vai declarar, dizer que está morto, declarar saúde onde todo mundo está dizendo que não tem mais jeito, declarar salvação onde todo mundo diz não tem jeito. E as palavras de vida estão em você que tem um rio, eu e você, nós aqui, temos um rio dentro de nós, fontes de águas vivas, águas que geram vida. Amém? Então, fé é essa ação aí. Vamos olhar para o exemplo de Abraão, está escrito lá em Romanos, no capítulo 4. Até que horas que vai o culto, gente? Brincadeira. Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança. Mas ele esperou. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E fala, e sem enfraquecer na fé. Ele não parou no meio da rampa. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já de quantos anos? 100 anos. 100 anos. E a idade avançada de Sara. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Se Deus cumpre alguma coisa, primeira coisa, quando alguém promete algo, eu falei se Deus cumpre, promete. Se alguém promete algo, você promete alguma coisa para o seu filho. Uma promessa é feita quando a gente tem capacidade de cumprir. E Deus tem toda a capacidade de cumprir. E Deus é fiel para, diante da capacidade dele de cumprir, ele também fazer aquilo que ele prometeu. Você está entendendo? Está comigo aí, gente? Amém? Você está dormindo, dá glória a Deus. Está todo mundo acordado. Que bom, glória a Deus.
Como, porém, invocarão, isso aí é outra passagem de Romanos, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, tem várias coisas aqui para falar desse versículo. Primeiro, a palavra tem que ser pregada. E aí, falando da nossa fé, a gente tem que se fortalecer ouvindo a palavra. Lendo a Bíblia, leia a Bíblia, gente. Alô? Leia a Bíblia. Foi na terça-feira, eu vi lá o Bispo André estava falando com a gente lá numa reunião lá na Tijuca, e ele falou, entre tantas coisas, falou, gente, leia a Bíblia. Leia, porque você vai crescer no entendimento, mas leia a Bíblia, você não passar vergonha quando chegar no céu. Não é isso? Lê a Bíblia, senão você vai passar vergonha. Imagina, vai chegar o anjo, ele falando isso, foi muito interessante. Assim, vai chegar o anjo, vai te receber lá, seja bem-vindo, entra aqui. Foi legal, deixa eu te apresentar uma pessoa. Aí vai lá e te apresenta, ó, esse aqui é Sofonias. Aí ele te apresenta a Sofonias. Aí, que legal, você leu meu livro? Deixa eu te apresentar outra pessoa. Aqui, ó, esse aqui é Abacuque, esse aqui é Obadias. Aí o Obadias vai e fala assim, poxa, você leu meu livro, gostou? Gostou do meu livro? Bom, veja bem. Então, leia a Bíblia, para você não ficar sem graça na frente de Sofonias, Obadias, Ageu, Miqueias, entendeu? Então, leia a Bíblia, para você não ficar sem graça lá na frente dessa turma toda, tá? Imagina, hein? Obadias, ué, você leu meu livro? Puxa, o que você achou? Você gostou do que eu escrevi? Meu Deus do céu, hein? Aleluia. Vamos ler Obadias, né? Agora você vai ler Obadias. Amanhã você vai ler Sofonias, né? Miqueias, são os profetas menores. Tem os livros que são rapidinho de ler, gente. Você lê rapidinho. Amanhã eu vou ler Judas. Judas, rapidinho, né? Tito, 3 João. Mas leia a Bíblia, porque nelas estão contidas, não, ela é a verdade. Ela é a verdade. Amém? Então tá, a fé vem pela pregação. Então, para crer, eu tenho que ouvir. Para crer, eu tenho que ouvir. E a fé vem pela pregação pela palavra de Cristo, porque a gente está falando do reino de Deus. Aí eu posso sentir o que for, gente, eu estou crendo. Isso não muda quem eu sou, eu estou crendo. Você pode sentir, a gente não é movido por sentimento. Vamos submeter os sentimentos à palavra. Eu estou sentindo, eu não estou com vontade de perdoar, não é por vontade, é pela palavra. Vamos nos mover pela palavra. Isso é se mover por fé. O que eu estou sentindo? Não é o que eu estou sentindo, é o que eu estou respondendo a Deus. E aí eu respondo a Deus, de acordo com aquilo que Ele me falou. Eu respondo a Deus de acordo com aquilo que Ele me falou. Amém? Então a gente responde a Deus. Onde é que começa essa fé aí que funciona e que traz vitória? Onde é que começa? Bom, eu tenho que me relacionar com a palavra, não tenho? Então, onde é que começa uma fé que traz vitória, que realmente funciona? Onde a palavra é conhecida, a vontade de Deus é conhecida. Porque se eu não sei qual é a vontade de Deus, como é que eu vou exercer fé? Se eu não sei nada sobre cura, se eu não tenho revelação sobre cura, como é que eu vou exercer fé numa situação de saúde, de cura? Se eu não sei nada sobre a minha vida financeira, prosperidade, como é que eu vou exercer fé? Se eu não sei nada sobre a vontade de Deus nos relacionamentos, como é que eu vou exercer fé? A gente vai exercendo fé à medida que a gente conhece a palavra. Isso que é processo de libertação, não é oração de um dia que você vai a um lugar e alguém ora, está liberto. Não existe esse negócio de libertação. E Wellington? Não existe não. Vou lá que eu vou no culto de libertação. Tá, aí vai orar por mim e agora eu estou liberto. Mas se eu não sei os princípios de Deus, eu vou sair daquilo ali e vou viver do mesmo jeito que eu estava vivendo antes, cometendo as mesmas coisas que eu cometia antes, confessando as mesmas coisas erradas que eu confessava antes. Cadê? Eu não estou livre. O que é libertação, então? Libertação é o processo de revelação da palavra de Deus no nosso coração. E à medida que eu vou recebendo revelação, vou me submetendo a essa palavra, vou praticando essa palavra, eu vou experimentando a liberdade. Ele já nos libertou, você já é livre, sabia? Você tem Jesus? Todo mundo tem Jesus aqui? Então você já é livre. O que acontece então? Eu já sou livre. Agora eu tenho que começar a entender sobre o reino de Deus, o que a palavra de Deus diz, para eu experimentar essa liberdade nas diversas áreas da minha vida. É desse jeito.
À medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou recebendo revelação, pronto, e vou praticando, eu vou experimentando aquilo que Deus tem para a nossa vida, em cada área da nossa vida. Então, revelação é o processo de... libertação é o processo de revelação da palavra de Deus. E à medida que eu vou me submetendo a ela também, né? Aqui, eu nada posso fazer de mim na forma, porque julgo, o meu juízo é esse, porque não procuro a minha própria vontade, Jesus falando, e sim daquele que me enviou. Que a gente está falando disso aqui, a fé que funciona é onde a vontade de Deus é conhecida. Jesus sabia qual era a vontade de Deus? Sabia, então tudo que ele fazia debaixo da vontade, da direção do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Jesus fala. Eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o próprio Jesus diz, né? 1 João, olha aí, 5, 14 e 15, quando a gente ora, alguém pode falar assim, minha oração não passa do teto, vem cá, vamos olhar a oração que está sendo feita. Como é que tem sido a nossa oração? A nossa oração é um relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo, isso tem uma coisa que ele também foi enviado para fazer, é nos ensinar e também nos mostrar até coisas que ainda estão por acontecer. O Espírito Santo faz isso. Aí a Bíblia fala que essa é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. É uma confiança que a gente tem. Tenha essa confiança. Deus falando aqui, ou traduzindo aqui em outras palavras, olha, pode ter certeza, tenha confiança de que se você pede alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele te ouve. Então, quando é que não vai me ouvir nesse sentido? Se eu estou pedindo alguma coisa fora da vontade dEle. O salmista, lá no Salmo 116, já sabia disso e agradecia. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Pronto. Então, se eu conheço a vontade de Deus, pronto, esse é o caminho para uma fé que produz resultados, vitória. A fé é verdadeira, fé opera em cima da palavra de Deus, que é a vontade dEle. Eu oro a palavra. Eu oro a palavra. A gente ora a palavra dEle. Qual é o assunto que eu tenho para conversar com Deus? Aquilo que Ele fala e eu respondo. Ele fala, eu respondo. Ele fala, eu respondo. Ele fala, Ele responde. É uma conversa, a oração. A gente não pode achar que a oração é uma coleção de pedidos que se faz, assim, 5 minutos, acabou, amém, em nome de Jesus, amém, pum. Não, gente, é um relacionamento com alguém, Deus. Ele é um ser e pessoal, ele se relaciona de forma pessoal comigo, com você está entendendo? E é esse relacionamento que, quando vai crescendo e vai gerando confiança, a gente vai entendendo que a palavra dele é o caminho a ser seguido, é a direção a ser seguida, e a gente vai, porque a gente confia nele. Para ele dizer, vem comigo, e a gente vai. Mas para onde? Eu vou te mostrar, vem comigo. E a gente vai porque sabe que é o melhor lugar que ele tem para nós. É o melhor caminho, aliás, é o único caminho. Entende? A fé verdadeira opera em cima da palavra dele, que é a vontade dele. Você está comigo aí? Qual é a vontade dele? Teve um moço aí que encostou em Jesus, um leproso, Marcos 1, 48, 42, até 42, e falou, Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero. Fica limpo. No mesmo instante, ele foi curado. A vontade de Deus. Jesus colocou ali, qual é a vontade de Deus para a nossa saúde? Que a gente tenha saúde. Ele falou, eu vim para que tenha vida, e a tenha em abundância. Aí a gente vai olhar para as situações, sabendo da vontade de Deus, a gente sabe como se posicionar diante de uma situação. Vem um pensamento, e vem vários pensamentos na nossa cabeça, dia a dia, todo dia, não vem milhares. Tá bom, quais são os pensamentos de Deus e quais não são de Deus? Pô, esse pensamento está acabando comigo, está me fazendo ficar mal, esse pensamento não é de Deus. O que você faz? Eu vou submeter esses pensamentos à obediência de Cristo, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu tenho que descobrir o que Deus pensa sobre isso que está navegando na minha cabeça, para eu poder trocar esses pensamentos.
Pensamentos de impossibilidades, vem de Deus ou vem daqui da minha cabeça mesmo, do homem querendo, o homem natural, carnal, querendo voltar, ou vem de Deus? É Deus que está dizendo, não dá, é impossível. É o mesmo Deus que disse, tudo é possível ao que crê? Não, não é. Então esse pensamento não vem de Deus. Eu estou pensando mal de alguém, de uma situação tal, é isso o pensamento que é para ficar na minha cabeça? Não, porque Deus é benigno, benignidade é pensar bem a respeito do outro. Então, peraí, eu vou trocar de pensamento. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus, e nós todos, como povo de Deus, o povo de Deus na face da terra, ainda precisa aprender muito sobre isso. Que pensamentos estão navegando? Esse pensamento está me colocando para baixo, é Deus me colocando para baixo? Deus te coloca para baixo? Alguém responda para mim, Deus te coloca para baixo? Um sonoro não, né? Deus te coloca para baixo? Não, Deus te coloca para cima? Sim, então é para cima que Deus vai te colocar. Então esse pensamento que está te colocando para baixo não vem dele. O que você faz? Repreende. Porque Deus diz, eu te amo. Deus diz, eu te sustento. Deus diz, eu te amo, eu te ajudo. É isso que Deus diz. Deus não diz, não, você não vale nada. Deus diz, você vale tudo, você vale Jesus Cristo. Foi para isso que eu enviei Jesus, porque você tem valor. Entende? Aí a gente vai identificando qual que é a vontade de Deus, qual que é um pensamento de Deus, para a gente poder reagir e agir de acordo com a vontade dEle. Segundo ponto aí, tem isso aqui que está aqui também, né? Se você é despreparado, você não pode preparar outros. E Deus está preparando a gente, porque tem outros aí para serem preparados, gente. A gente tem que entender isso. Tem que entender isso. Deus já alcançou você, cara. Você já é filho de Deus, você é nova criatura, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. Deus está te preparando, e a mim também, todos nós, porque tem outros na fila para andar, correr até o chão acabar e voar. E Deus está precisando de você. É você que vai chegar do lado de alguém e vai dizer assim, e aí, está com medo? E a pessoa vai dizer, tô. E você, mas olha, dá certo, porque eu já corri essa carreira e vai dar certo e a gente vai voar junto. Só não para na metade. Vem comigo e a gente vai junto. É você. Amém? Deus está chamando a gente para ser esse. Porque é isso aí, ó. Quando o conhecimento sobre a vontade de Deus para, a fé que traz a vitória também para. Eu tive fé há um tempo atrás, eu já fui um homem de fé, eu conheço pessoas que foram homens e mulheres de fé. A fé que eu tive há 2 anos atrás, ou semana passada, não serve para hoje. Sabia disso? É um combustível. É um combustível. Eu queimei esse combustível ontem. A gasolina que tinha no meu carro ontem não serve mais para hoje. Aliás, meu carro encostou ali, o meu carro fez assim, plim. Eu estou na reserva, assim que eu encostei ali. Então eu vou ter que fazer o quê? Encher de combustível. Por isso a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Encha-se da palavra do Espírito, para você continuar crendo. A gente tem que estar com o tanque cheio. O segundo ponto, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente precisa se cercar de coisas que produzem e fazem manutenção da nossa fé. Porque aonde eu ando, o que eu vejo, o que eu ouço, isso tudo tem uma ação direta na nossa fé. Entende? Vai aí, em tempos hoje que a gente está de tantos influências, influenciadores, gente que está influenciando. Gente, o quanto eu sou influenciado por outros, o quanto eu sou influenciado pela palavra. Isso é para a gente se perguntar, todo dia, sabe? Entregar a vida para Jesus é todo dia. É todo dia, é dizer, Jesus, seja rei da minha vida hoje. Seja rei da minha vida hoje. Seja rei das minhas emoções. Seja rei nas minhas emoções hoje, Senhor. Seja rei nos meus pensamentos hoje. Reina nos meus pensamentos. Todo dia, todo dia. Eu já contei aqui uma vez que eu fui orar com uma pessoa, já muitos anos atrás. A pessoa me interrompeu, porque eu comecei a oração fazendo uma declaração. Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti. Nós Te declaramos como Salvador e Senhor das nossas vidas. E aí a pessoa me interrompeu. Não, pastor, eu já sou crente há muitos anos, isso, aquilo. Eu falei, meu irmão, é todo dia que a gente tem que entregar a vida para Jesus. É todo dia. É todo dia declarar que Ele é Senhor. É todo dia declarar que Ele é Rei. É todo dia. E chamar todo dia para Ele reinar na nossa vida. Todo dia. Então, vamos convidar de novo Ele para vir aqui.
para morar e para habitar em nós e para continuar em nós. Vamos chamar Ele todo dia para a nossa casa. Vamos chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo, a minha casa é tua, meu coração é teu. Governa sobre mim, governa as minhas emoções, governa meus pensamentos, governa as minhas ações, governa a minha casa, governa meu trabalho, governa. Todo dia. Mas esse trabalho aqui, de me cercar com coisas que vão produzir a manutenção da minha fé, é um trabalho pessoal. Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a Bíblia fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala para a gente se fortalecer. A fé de ontem não vai me ajudar hoje. Eu tenho que continuar crendo hoje, amanhã e depois, porque Jesus Cristo vai voltar, amém? E Ele pergunta, encontrarei fé aqui na terra, quando eu voltar? E aí você pode dizer, vamos dizer, vai encontrar. Vamos ficar de pé?